seja bem-vindo ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen e há quase 20 anos atuo no setor da construção civil e real estate, sendo reconhecida como uma voz influente em sustentabilidade no Brasil. Nesse podcast falamos sobre como as cidades impactam o meio ambiente, a saúde e o bem-estar das pessoas. E para isso, convidamos líderes para compartilhar reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais verdes, saudáveis, resilientes e democráticas. E nesse episódio a gente tem o prazer de conversar com Marcos Monteiro, secretário da CIURB, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, para conversar sobre a importância de tratar sustentabilidade e resiliência em uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. Sou Marcos Monteiro, atual secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo. Sou engenheiro civil, sou formado pelo Mackenzie em 1988, fiz pós-graduação em estruturas, sempre atuei na área privada com projetos de estruturas, com projetos de informática aplicados à construção civil. Em 2021 eu tive a oportunidade de ser indicado para o prefeito Ricardo Nunes a ocupar a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. E aqui a gente tem a oportunidade de realizar diversos projetos importantes para a cidade. Projetos de drenagem, projetos de mobilidade, atuação em edifícios públicos de escola, da saúde, centros de habilitação. Então, auxiliar as demais secretarias da cidade a construírem os seus equipamentos, entregar esses equipamentos para que a gente tenha um melhor atendimento da população. É um grande desafio ocupar esse cargo. Estamos terminando esse mandato, mas temos certeza que todo o planejamento que vem sendo executado, a Secretaria vai levar adiante e a gente vai ter o São Paulo cada vez melhor e com certeza os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da cidade. E é com muita satisfação que a gente inicia mais um episódio do podcast O Futuro das Cidades, hoje com Marcos Monteiro, secretário da CIURB. Marcos, muito obrigada por ter encaixado essa entrevista na sua agenda. Obrigado, Adriana. É um prazer estar com você nessa primeira temporada do podcast. Espero que vocês façam muito sucesso, um assunto importante aqui para a cidade, questão de sustentabilidade, de ESG. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Sem dúvida. E você que é secretário da maior cidade, né, do país, São Paulo, atuando na área de infraestrutura urbana, obras aqui dentro da CIURB. Me fala um pouco de como têm sido os projetos para melhoria de infraestrutura da cidade de São Paulo. O que tem sido feito e como que vocês pretendem aí organizar esses projetos para melhorar cada vez mais a qualidade das pessoas assim, que vivem a cidade? Então a CIURB, Adriana, ela tem algumas atribuições na cidade. Primeiro é a questão de drenagem, dos projetos de drenagem, onde a gente projeta os reservatórios para retenção de água, as canalizações da cidade. O segundo ponto que a gente ataca na cidade é a questão de mobilidade, em conjunto com outras secretarias, Secretaria de Transportes, a Secretaria do Verde, projetando os viários da cidade, que a gente pode depois detalhar um pouquinho. Nós temos também a atuação nas pontes e viadutos. Então, estamos fazendo projeto Novas Pontes e Viadutos, mais um grande projeto de recuperação, né, um grande programa de recuperação de pontes e viadutos da cidade. E também a gente atua apoiando outras secretarias que não têm um setor de obras, então a gente auxilia eles em reformas, em novas obras que elas tenham necessidade, e daí a gente faz esse trabalho conjunto com as demais secretarias. É um desafio trabalhar hoje o tema de drenagem quando a gente pensa em tudo que tem acontecido de mudanças climáticas, né? A gente passou por chuvas extremamente fortes aqui na cidade de São Paulo, que impactaram muito também a transmissão de energia. Como que esses projetos de drenagem hoje, eles têm sido desenvolvidos tendo em vista esses desafios e como que a cidade de São Paulo tem tratado o tema das mudanças climáticas dentro desse contexto das obras de infraestrutura? Eu te digo assim, que eu peguei a secretaria num ótimo momento. Já vinha um trabalho grande de planejamento sendo desenvolvido. Nós temos um contrato com o FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, em que eles já vinham estruturando esse trabalho de planejamento. Temos uma equipe interna muito competente, que desenvolve esse trabalho, que acompanha esse trabalho.
E, basicamente, as ferramentas que a gente tem de planejamento são os cadernos de drenagem, onde a cidade foi dividida em 52 áreas, que não são bacias completas. Às vezes, dentro de cada grande área, a gente tem algumas subbacias, e cada um desses cadernos de drenagem estuda toda a dinâmica da drenagem da região. Então, como que o solo é ocupado, qual a previsão de ocupação do solo, como que ele está impermeabilizado, qual a rede de drenagem que já existe, a detecção de onde a gente tem mancha de alagamento naquelas regiões, e a partir daí é montado um modelo daquela bacia. Então existem softwares que a gente consegue modelar tanto o terreno, a impermeabilização, quanto a rede de drenagem existente, e daí a gente calibra esse modelo, porque a gente tem chuvas de intensidade diferente, de duração diferente, e a calibração do modelo o que que é? É que o modelo matemático responde exatamente como a chuva real, né, lá no terreno. E a partir daí do modelo calibrado, o FCTH consegue ir propondo as soluções, né, da onde que devem ser localizados os reservatórios, aonde que a gente precisa de canalização nova. Então, a gente tem todos os subsídios para propor dentro dos cadernos 2, 3 alternativas de obras que vão atender e melhorar a drenagem. Por outro lado, a gente tem uma cidade muito dinâmica. Então, cada vez mais impermeabilizada, apesar que, como eu falei, a gente já estuda a situação máxima de impermeabilização de cada bacia diante do que permite o plano diretor. Então, a gente já olha um pouquinho para o futuro quando a gente faz esses projetos. E tem a questão climática que você falou. A gente realmente acompanha isso. Dentro do contrato do FCTH tem o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ele subsidia a imprensa com relação às frentes frias, à chuva que vem chegando na cidade, mas ele tem todo o histórico. E o que a gente tem notado são chuvas cada vez mais intensas, cada vez mais localizadas, né? E num tempo muito curto. Essa é a pior situação para a drenagem. É como você abrir a torneira um pouco e ela vai escoando naturalmente numa pia, ou chegar com um balde e jogar. Essa água, o ralo ali, né, a vazão não vai dar conta, e essa água vai ficar acumulada ali. Então são desafios que a cidade tem, fora a questão de ocupação também, que a gente tem muita questão desse tipo, né, da ocupação das margens de córrego, das várzeas, dos rios, dificultando a solução desses problemas, e esse é o grande desafio que a gente tem na cidade. Sem dúvida alguma, é um desafio que vem acelerando, né? Porque realmente, se a gente pega dados históricos de índices pluviométricos, a curva de aumento dessa intensidade de chuva, ela tem sido expressiva. E você trouxe um ponto importante, que são essas ocupações das margens dos rios, e dessa população que, às vezes, por não ter uma habitação, acaba procurando espaços que não são adequados para moradia. O que a Secretaria, o que a cidade de São Paulo tem desenvolvido para essas habitações, né? Para essa parte da população que precisa de uma habitação numa condição mais segura, em zonas de baixo risco? Quais as iniciativas? Então, quando eu cheguei na Secretaria, no início de 2021, como eu falei, já existia um grande trabalho em andamento, e é evidente que cada secretário acaba colocando o seu estilo de atuação. E eu sempre tive a visão da necessidade da gente ter ações de curto, médio e longo prazo. E ali no curto prazo a gente estava em pandemia, 2021 ainda inteiro foi pandemia, ainda 2022 até março, abril a gente teve problema, né? Em 2022, todos devem lembrar, até o carnaval foi adiado para abril, e todas as atenções da cidade voltadas para a questão de saúde. E nós encontramos uma situação de muitas áreas da cidade em que esse problema de escorregamento de margem de córrego, escorregamento de encosta foi se agravando. E a preocupação muito grande com as chuvas que chegariam no final do ano ali, né, para que a gente não tivesse nenhum acidente, nenhuma morte de pessoas. Então, além do planejamento, que a gente continuou lá no início da Secretaria, com os cadernos de drenagem, a gente fez um programa intenso, junto com as subprefeituras, junto com a Defesa Civil, de detectar essas grandes áreas de risco. E a gente fez mais de 200 obras emergenciais, que o objetivo era
você fazer a contenção da margem, fazer a contenção da encosta no trecho que oferecia maior risco para a população. Então, essa foi a grande ação de curto prazo. O resultado que a gente teve até hoje, né, estamos já no final da gestão, nós não tivemos nenhuma morte por escorregamento de encosta ou por escorregamento de margem de rio. Então, foi uma ação importante naquele momento. Mas, como eu falei, eram obras localizadas, a lei, né, impõe para a gente que é só no trecho da área de risco em que você tem o risco iminente para as pessoas. Então, foi isso que foi feito. Com isso, em alguns córregos, a gente teve trechos de obra, mas o sistema de drenagem não foi resolvido. Então, a gente contratou dentro do planejamento o Plano Municipal de Redução de Risco, que é uma ação intersecretarial. Nós temos 3 eixos de trabalho. A CIURB ela estruturou um dos eixos junto com a Defesa Civil, com a Secretaria de Segurança Urbana, que é a estruturação do Plano Municipal de Redução de Risco, que basicamente ele estrutura as ações da cidade nas situações de risco, como cada secretaria se envolve, como cada órgão se envolve. Mas nos incomodava muito a situação de vamos gerar um plano e de prático. O que vai atender a população de forma mais rápida? Então a gente contratou lá junto à FDTE, que também é uma fundação da USP, além do plano, do texto do plano, que é acompanhado pela nossa equipe, 100 projetos para as áreas de risco. Então áreas de risco são divididas em R1, R2, R3, R4, R3 e R4 as de maior risco. Então dentro desse plano nós atacamos, que são regiões, às vezes uma região tem várias, né, classificações de área de risco. Então tem R2, R3, R4, mas contratamos projetos para 100 áreas, agora estamos finalizando, acabou se chegando em 129 áreas de risco dentro desse plano, em que a gente vai complementar essas obras emergenciais que foram feitas com a drenagem completa e com a proteção completa dessa área de risco. Com isso a gente vai reduzir muito, principalmente as áreas de risco R4, R3, trazendo uma maior tranquilidade para a população dessas regiões. São Paulo tem também uma política de mudanças climáticas, né? Como que a CIURB tem trabalhado com essas políticas? Eu entendo que esse plano de risco, ele, de certo modo, tem um alinhamento com essa necessidade, né? Mas o que mais tem sido feito em relação às necessidades da cidade frente ao tema das mudanças climáticas, Marcos? Como eu falei, né, o Plano Municipal de Redução de Risco ele começou a ser estruturado em 2023, durante 2024 a gente entregou ele no final de julho, tivemos consulta pública, tivemos audiência pública e vamos entregar o texto final agora no final do ano. Mas isso não quer dizer que só agora a cidade tem ações, né? A cidade, desde o início da gestão, tem o PPCV, que é o Plano Preventivo de Chuvas de Verão. São várias secretarias envolvidas, órgãos envolvidos, então tem a Seclima, que eu comentei, tem a Secretaria de Governo, a CIURB, a Secretaria de Subprefeitura, CT, Defesa Civil, Secretaria de Segurança, quer dizer, vários órgãos para que atue, né, nesse período de chuvas, que vai mais ou menos de outubro a abril, de forma conjunta, recebendo informações do CGE, da Defesa Civil, e tomando ações preventivas quando se detecta a chegada de frentes de chuva mais fortes na cidade, e depois também as ações a partir que se implanta, né, algum problema em alguma região, se manda para aquelas regiões tanto o CET para orientar tráfego, quanto as equipes de atendimento, para auxiliar as pessoas que tiveram as casas alagadas, ou que eventualmente vão precisar sair de suas casas, para que a gente atenda melhor a população. E isso tem dado muito resultado, né? A gente vê que a população recebeu muito bem esse trabalho, até que a gente teve a reeleição do prefeito, entendendo esse cuidado com a população mais vulnerável. Uma das frentes, como o senhor disse, da secretaria é trabalhar a mobilidade, né? E mobilidade também, quando a gente pensa em cidade do futuro, trazer não só a questão
do transporte público, mas da caminhabilidade. É um tema bastante importante quando a gente analisa a cidade de São Paulo, um grande centro urbano. Quais as iniciativas hoje que têm sido feitas especificamente em relação à mobilidade aqui na cidade de São Paulo? Então, são diversos planos. Eu diria que, em termos de inovação, então, por exemplo, nós temos requalificações de corredores de ônibus. Nessas requalificações, o que a gente são corredores já existentes que nós estamos requalificando. O que a gente faz nessas requalificações? Nós estamos, por exemplo, nos pontos de parada de ônibus, trocando o piso flexível de asfalto por piso de concreto, que é o trecho que ele é mais solicitado com a frenagem dos veículos, com a aceleração dos veículos. Então, com isso, a gente está buscando uma maior durabilidade ali da região dos pontos de parada. Nós estamos elevando o piso da parada para facilitar e dar mais agilidade à entrada e à saída das pessoas. Sempre que a gente está requalificando, também a gente está enterrando os rios que ficam ali nas calçadas. Então, hoje a gente está trabalhando no corredor Amador Bueno, Imirim, Itapecerica, Interlagos. Estamos fazendo o projeto da Santo Amaro. Tivemos ali o início da Santo Amaro totalmente requalificada. Então, todas essas regiões vão ter o enterramento de fios. Então, isso é uma melhoria de corredores existentes. Temos os primeiros BRTs que vão ser implantados na cidade de São Paulo. O BRT Radial Leste, que já foi licitado, as obras já estão começando. O BRT Aricanduva, que está em processo de licitação, financiamento do Banco Mundial. E o BRT é, como a gente conhece, o funcionamento similar ao metrô. Você tem um circuito fechado, com os ônibus passando com intervalos fixos entre eles, e estações. Estações com portas, a cobrança desembarcada dentro da estação, Wi-Fi, banheiros. Então, além de ciclovia, que vai ser implantada agora por toda a extensão da Radial Leste, desse primeiro trecho que foi contratado, que vai até um pouquinho depois do metrô Penha. E entrando daí para Aricanduva, até o terminal São Mateus, também esse mesmo conceito e também as questões de enterramento. Toda uma preocupação com ciclovias, da gente melhorar as ciclovias da cidade, implantar as novas ciclovias. Um projeto muito interessante que está saindo, que é do VLT do centro. Então, 2 linhas de VLT no centro para melhorar a mobilidade aqui no centro de São Paulo e que vai interligar também a região do novo centro administrativo do Estado, ali no Campos Elíseos. Então, diversas inovações, além de outras ações que a gente vem pensando na melhoria da mobilidade. E fazendo 2 projetos de 2 grandes pontes de melhoria da mobilidade. Uma a gente retomou, ela tinha sido iniciada, a Justiça paralisou, mas conseguimos retomar nessa gestão, que é a ponte Pirituba-Lapa, que tira um gargalo grande ali, principalmente para as pessoas de Pirituba, e a ponte Graúna-Gaivotas, ali por cima da Billings, que também vai economizar muito tempo de deslocamento. Falando em mobilidade, também não é uma ação da Secretaria, mas o hidroviário, não sei se todos conhecem, que é o projeto dos barcos ali também na Billings. As pessoas, em vez de gastar 1h30 no tráfego dos ônibus, em 15, 17 minutos, elas atravessam ali aquele braço da represa. Eu acho que hidroviário é um tema que a gente coloca como um futuro para São Paulo, Eventualmente Sim. Ali, todo esse trabalho de limpeza, manutenção do Rio Pinheiros, essas iniciativas do Rio Tietê, quem sabe um dia a gente também não consiga ter algum tipo de circulação ali paralela acontecendo e desafogando ainda mais o trânsito da cidade. E isso está ocorrendo, já estão acontecendo audiências públicas sobre o plano hidroviário, que é justamente o que você comentou. Pinheiros, Tietê, toda a questão de dragagem dos rios, de aumento do calado, do transporte de passageiro e transporte de carga. Essas audiências públicas estão ocorrendo em várias regiões de São Paulo. É um plano de um prazo maior, um custo de 8 bilhões estimado, mas que a Prefeitura está pensando seriamente na implantação desse plano, já está tomando ações para a gente retomar essa vocação dos rios da cidade como transporte.
E é uma iniciativa importante, porque é uma iniciativa que ela mexe em várias questões, né? Ela mexe também em saneamento, ela mexe numa conscientização da população frente ao descarte, né, de resíduos para esses corpos hídricos que são importantes, ajuda na questão de alagamento, enfim, é um efeito cascata positivo se a gente conseguir implantar, né? Não há dúvida. Esse é um trabalho conjunto que a gente vem fazendo com a Sabesp, de todas as obras de drenagem que a gente faz, comunicar a Sabesp, muitas áreas, porque o que a gente tem nos córregos hoje, né, nas regiões que você não tem rede coletora, é o esgoto chegando dentro do córrego. O que a gente tem procurado é alinhar cada vez mais com a Sabesp, para que no momento que a gente chega com a obra de drenagem, eles também façam as redes coletoras, para a gente parar de jogar o esgoto dentro dos córregos. Muitas vezes a gente tem conseguido isso e havia preocupação agora com a privatização, mas a Sabesp foi extremamente ágil e a gente continua contando com toda a colaboração. Estamos tendo reuniões para a gente continuar com esse projeto de integração e de tirar o esgoto dos rios. E daí a gente conta também com a ajuda da população no sentido de não jogar lixo nas margens, nos córregos. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Uma quantidade muito grande de lixo que se tira dos córregos, com colchão, fogão, carro, então que são jogados no córrego e daí bloqueiam ali o fluxo de água e acaba alagando a região. Então a prefeitura faz um trabalho de limpeza, principalmente nesse período de chuva bastante intenso, mas a gente precisa muito da ajuda da população para evitar jogar lixo dentro dos córregos. O senhor trouxe sobre o projeto de mobilidade para o centro. O que mais está sendo pensado para o centro de São Paulo, que é um centro com tanto potencial, tanta arquitetura histórica, bonita, né, que resgata a nossa cultura aqui da cidade? O que está sendo visto para esse nosso centro? É muito legal, né, Adriana? Vocês vieram para o centro hoje, a gente está aqui na rua 15 de novembro e puderam recordar, né, o quanto o centro de São Paulo é bonito. A gente, como eu falei, chegou em 2021 e pegamos a cidade meio vazia durante a pandemia e tinha mais tranquilidade ainda de pegar e ver o nosso centro histórico, o quanto é bonito. E uma das grandes marcas que o prefeito Bruno Covas, que foi eleito lá em 2021, queria deixar era justamente essa, né, a recuperação, a requalificação do centro de São Paulo. Hoje a gente tem um programa bastante intenso que chama Todos pelo Centro, que não é apenas uma única ação, várias secretarias também participam desse plano. Nós aqui da Secretaria de Obras, junto com a SP Obras, que faz o gerenciamento, estamos promovendo a requalificação dos pisos, que não é simplesmente trocar o piso de pedra portuguesa pelo piso de concreto. Nós estamos, na medida que a gente faz essa troca, refazendo todo o sistema de drenagem, organizando todas as empresas de telecom. São mais de 60 empresas de telecom que atuam no centro de São Paulo e que, às vezes, uma ou outra não tem o cuidado e tirava a pedra portuguesa para passar seus fios e não fazia uma recuperação adequada. Então, isso agora está sendo regrado. Instalações de Sabesp também, de água, de esgoto, da Enel. Então, toda uma requalificação do piso. E depois do piso pronto, um novo mobiliário urbano, iluminação cênica, totens de orientação, mostrando quais os edifícios históricos, a história daquele edifício e indicando, né, os pontos turísticos mais importantes. Então, isso só falando na Secretaria de Obras. E daí a gente tem ações da Secretaria de Urbanismo, né, com incentivos para retrofit dos prédios, em que o privado pode pegar, adquirir um desses edifícios para quem não quer investir e fazer um retrofit. E quando você tem unidades habitacionais, vai gerar unidade habitacional, você tem benefícios fiscais importantes, você tem até a prefeitura, às vezes, entrando com parte do investimento, dependendo do projeto. Se for um projeto de cunho social, para habitação de interesse social, a prefeitura entra com parte desse investimento. Então, um programa muito grande para a gente incentivar a retomada do centro.
o grande mote é esse, é trazer as pessoas aqui para o centro. A gente já vê uma grande mudança, muitas lojas reabrindo, a gente tinha muita loja fechada, lojas reabrindo, o comércio bastante animado. Agora, no período de Natal, a gente já vê bastante gente, bastante família caminhando pelo centro. A questão da segurança, aqui no Triângulo, principalmente, que é onde a gente está atuando, muito policiamento bastante forte. As câmeras de reconhecimento facial do Smart Sampa. Então, convido, né, a todos os seus ouvintes que venham aqui para o centro de São Paulo nesse final de ano. Muita atividade, muitos bons restaurantes, barzinhos, música ao vivo. Então, as pessoas que não vêm há muito tempo para o centro de São Paulo vão se surpreender, eu não tenho dúvida. Quais são esses tipos de incentivo? O senhor trouxe sobre esse incentivo para desenvolver esses retrofits no centro. Quais seriam eles exatamente? Então, houve uma mudança de legislação, não é, né, uma ação da minha secretaria, da Secretaria de Urbanismo, mas em termos gerais, de conceitos gerais, houve uma mudança de legislação, principalmente quando são habitações de interesse social, a permissão de aumento de área e criação, né, de novos espaços, a possibilidade de ali no térreo você utilizar comercialmente para uso de comércio, enquanto o restante do edifício seria, né, para habitações. Tem benefícios fiscais de ISS. O outro que eu falei de aporte da prefeitura, você apresenta o projeto na Secretaria de Urbanismo e, sendo de interesse social, ele, dependendo da pontuação que ele alcança, a prefeitura entra com parte do investimento nesse retrofit. Então, são alguns dos benefícios que foram criados para a gente acelerar o interesse da iniciativa privada em participar dessa retomada do centro. Já tem muito interessado, muito prédio sendo retrofitado. Quem quer investir no centro é o momento agora, porque, sem dúvida, né, é natural que isso aconteça, que os aluguéis daí comecem a aumentar, os preços dos imóveis com essa retomada. Então, é um ótimo momento para o pessoal investir aqui no centro. Maravilhoso. E, Marcos, a gente tem, eu tive a sorte de ouvir um pouco sobre um projeto que é o Selo Verde da Prefeitura, e eu sei que a Secretaria está envolvida, apoiando outras secretarias. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o que é esse Selo Verde e como que a Secretaria tem incentivado essa construção sustentável dentro desses prédios públicos da cidade de São Paulo? O Selo Verde é um conjunto de ações que a gente incorpora aos projetos, nesse sentido da gente dar maior sustentabilidade, uma utilização mais racional dos produtos, uma construção mais racionalizada, e daí existem uma série de critérios dentro de cada item, né, da construção, desde durante o projeto até a construção efetivamente. Então, por exemplo, o uso de células fotovoltaicas, o uso de torneiras em que com aspersores que a gente economiza água, iluminação LED, os reservatórios de reuso e diversas outras ações que são incorporadas ao projeto e à construção para a gente ter uma construção mais sustentável. O prefeito Ricardo Nunes tem um carinho especial, né, nessas ações de sustentabilidade. Todos os projetos que hoje são elaborados na Secretaria já incorporam vários dos itens de sustentabilidade. Até uma vez, né, o prefeito faz questão de, nas inaugurações da escola, a gente cite, né, essas questões de sustentabilidade. Um dia eu esqueci, e na fala dele ele falou: o Marcos Monteiro esqueceu, mas nessa escola tem água de reuso, tem as células fotovoltaicas, toda a preocupação de sustentabilidade. E no evento posterior daí, ele me chamou antes de eu falar: prefeito, eu já sei. Ele: o que você sabe? Que eu tenho que falar de sustentabilidade. Então é isso, é um item que ele tem muito carinho, como a gente falou, né, a criação da Seclima, realmente ele tem uma atenção toda especial para as questões de sustentabilidade da cidade. E quais seriam hoje os principais projetos que existem na Secretaria, vislumbrando essa preparação da cidade
para esse futuro, né? O que hoje a Secretaria vê como o futuro da cidade de São Paulo e coloca como principal ação a ser desenvolvida? Você tem várias ações, um pouquinho em cada área, né? Então, se a gente falar, por exemplo, da questão de drenagem, uma orientação que existe hoje em dia é que você não fecha mais córrego. Então, todos os córregos, todos os projetos de drenagem têm que ser córrego aberto. Qual o objetivo? É que realmente se cuide dessa estrutura, dessa integração dos córregos com o restante do espaço urbano. Então, hoje a CETESB proibiu o fechamento dos córregos e, mais que isso, incentiva a reabertura. Então, nos projetos dos cadernos de drenagem, por exemplo, nós temos várias sugestões, um deles, o Antanico, em que nós temos canalizações e reservatórios, mais um trecho proposto propõe a reabertura do córrego Antonico e a criação ali de todo um espaço urbano, de vegetação, renaturalização do córrego, para a gente devolver esses espaços para a cidade. Nos reservatórios também, toda uma preocupação da gente criar cada vez, ou utilizar cada vez mais, soluções sustentáveis baseadas na natureza. Então, o pessoal critica muito os reservatórios, mas o reservatório é uma ótima solução em termos de drenagem. O que a gente precisa, sim, é cada vez mais integrar esses espaços ao restante do espaço urbano. Então, a gente tem projetos de diversos reservatórios hoje, em que a gente faz melhor essa integração, em que aquele espaço do reservatório, fora do período de chuva, ele tenha outras utilizações, que tenha toda a questão de paisagismo, então diversas ações nesse sentido. Na questão da mobilidade, toda essa preocupação que a gente veio falando, da gente ter soluções mais duráveis, utilizando soluções com bastante pré-moldado, que a gente não tenha, né, aquela solução convencional que acaba afetando mais a natureza, né, que a gente faça uma construção mais rápida. Então, essas preocupações existentes. Em toda a obra, Adriana, da Prefeitura, ela tem que ser licenciada ambientalmente. Então, às vezes surge muita polêmica, as pessoas achando que as obras da Prefeitura não têm esse cuidado, mas pelo contrário. Uma das ações que a gente teve aqui na Secretaria, logo no início de gestão, foi criar um departamento de planejamento. O que esse departamento faz? Na criação de cada projeto, já são pensadas lá no início as questões ambientais, as questões de interferência com concessionárias, questões sociais, de como que vai afetar a população, e a gente começa a chamar as demais secretarias, do Verde, Secretaria da Habitação, para a gente dar uma solução completa. Então, cada vez mais, eu comentei dos projetos das áreas de risco. Então, o que a gente vem conversando é que esses projetos têm que sair de forma integral. Quer dizer, a hora que a gente vai implantar todo esse cuidado social com as pessoas, no sentido de oferecer, e hoje a gente tem uma lei que tem nos ajudado muito, que a hora que eu tenho uma intervenção de uma obra na cidade, nós temos a possibilidade de oferecer para as pessoas que vão ser removidas ou uma indenização ou um aluguel social até que ela tenha a habitação definitiva. Então, com isso, a gente consegue desocupar a área de intervenção, implantar a obra de drenagem e, junto à subprefeitura e à Secretaria do Verde, a gente está prevendo a reurbanização dessas margens que tiveram as pessoas retiradas. O que a gente precisa melhorar é uma legislação que daí impeça, nessas áreas reurbanizadas, que elas sejam reocupadas. Então, é uma coisa que a gente vem evoluindo, vem melhorando, para que senão a gente sempre fica enxugando gelo, né? Você pega, melhora uma área, e a gente entende a dificuldade social, mas daí o que a gente está procurando é dar esse atendimento social para as pessoas, para que elas não tenham que voltar para a ter o risco, né, de ter sua área alagada, sua casa alagada, por ter voltado ali para a margem dos córregos. E as parcerias público-privadas, como tem apoiado eventualmente no desenvolvimento desses projetos? Isso tem sido importante dentro do contexto da cidade de São Paulo? É mais uma alternativa importante, né, que a cidade tem buscado.
Nós temos uma secretaria especial de parcerias e desestatização, que tem trabalhado, feito projetos muito interessantes para a cidade. Então, a gente teve um conjunto de privatização de parques. A gente tem o Trianon, foi concessionado, na verdade, o Ibirapuera, que foi concessionado. Nós temos um projeto agora de 10 céus, são um lote de 5 céus, em que o privado ele constrói e depois ele vai operar também o céu. Não na parte educacional. Na questão educacional é a Secretaria de Educação que coloca os professores, que dá a linha educacional. Mas na questão da operação, da limpeza, da merenda, da segurança, então a escola ela vai ser gerenciada administrativamente pela PPP. E diversos outros projetos, por exemplo, agora está em licitação, estava em consulta pública, agora entra em licitação, uma requalificação do Parque Dom Pedro. Um projeto muito interessante, que vai ter a questão de drenagem, espelhos d'água, áreas de convivência, shopping, então que está sendo oferecida também para a iniciativa privada. O Anhangabaú também, um espaço que foi uma PPP, que está concessionado, a gente tendo shows, as pessoas voltando aqui para o centro de São Paulo. Então, ações extremamente importantes para a gente agilizar essa requalificação aí de toda a cidade, levando mais opções para a população, melhorando a vida das pessoas. O senhor trouxe uma questão importante que é o verde, né? A gente falou sobre soluções baseadas em natureza, sobre a questão dos parques. Trazer o verde para o ambiente urbano é fundamental para trazer essa conexão com a natureza, né? A gente sente falta, quando a gente está num grande ambiente urbano como é a cidade de São Paulo, de às vezes estar conectado a essa natureza. Fora esses projetos que o senhor acabou de citar, o que mais tem sido pensado em relação a essas áreas de lazer e essas áreas verdes da cidade? Por exemplo, uma das ações, São Paulo está desapropriando quase 11% da área da cidade, a gente está falando de uma área do tamanho de Paris, que eram privadas e que está se garantindo que ali não será edificado nada, serão áreas de preservação permanente. Foi uma ação dessa gestão, né, e com isso a gente deve chegar a 26% do território da cidade de São Paulo como área de preservação permanente. A gente está falando de 1/4. Mais de 50% da cidade é formada por áreas verdes. A gente fala muito de São Paulo ser cinza, mas mais da metade da cidade é área verde, coisa que a gente não percebe, porque tem sim algumas ilhas de calor na cidade, né? Algumas áreas que não têm esse verde, mas grande parte da cidade tem essa concepção e essa integração com o verde. Uma dificuldade que a gente tem, né? Toda obra, como eu falei, toda obra da cidade, ela passa por um licenciamento ambiental. E esse licenciamento ambiental gera um termo de compromisso ambiental, que às vezes é um replantio de árvores. Então, dentro desse termo de compromisso, e isso que a gente tem que pensar muito a cidade, quer dizer, a hora que a gente vai fazer um novo equipamento público, muitas vezes a gente está retirando algumas árvores, mas em todas as situações, essa vegetação tem que ser reposta, que são esses termos de compromisso ambiental. Uma das dificuldades que a gente tem hoje é achar área para plantio. A gente não tem áreas livres para plantio, então é uma dificuldade grande que a gente tem. Tem gente que defende, né, a questão, mas temos as calçadas. Mas a gente, como você comentou no início, né, a gente teve todo esse problema de falta de energia por interferência da fiação com as árvores. É um problema bastante grave. A prefeitura ela não pode podar uma árvore que tenha fios energizados passando, e daí que entra a discussão do prefeito com a Enel, porque para prefeitura poder intervir ali, a Enel tem que desligar a energia e aí que precisa das equipes atuantes nas ruas, e é um problema que a gente tem, porque esse cronograma atrasou muito, a prefeitura não conseguiu realizar esse trabalho, que a Enel, na verdade, vem, desliga, e ela faz a poda, e a prefeitura retira aquele material.
Então são soluções que a gente tem que pensar a cidade. Simplesmente plantar na calçada e gerar mais problema a gente não pode fazer. Além disso, no nosso ambiente urbano a gente tem muita coisa enterrada. Então você não consegue plantar árvore que ali embaixo tem rede de energia, tem rede de Sabesp. Então nós estamos fazendo um trabalho bastante grande junto com a Secretaria do Verde, com a Secretaria de Subprefeituras, no sentido de achar soluções. Uma delas que a gente está fazendo um projeto, vai fazer um projeto piloto, é de vagas verdes, né? Você substituir algumas vagas de veículo por um trecho que você vai ter árvores plantadas ali, mas tirando ali da região da calçada, você pede alguma coisa de vaga, mas você melhora aquela situação de urbanização. Outra coisa que a gente vem trabalhando é a questão dos pisos drenantes, né, das melhores locais para a gente colocar pisos drenantes em praças, em parques, né, nos caminhos dos parques, para a gente melhorar, né, e não impermeabilizar mais a cidade. Mas é uma questão que podem ter certeza. É a ordem do dia da prefeitura, muitas secretarias trabalhando junto e buscando essas soluções para a gente melhorar essa condição urbana. Bom, Marcos, eu acho que não existe solução fácil para uma cidade como São Paulo, um grande centro urbano, né? A gente tem que equalizar uma série de questões, né? As ações de obra da prefeitura, a questão do verde, as necessidades da população, as interações com outras instituições, com a empresa de saneamento, com distribuição de energia, né? E conseguir as melhores soluções a partir de todas essas equalizações, né? É difícil a gente ter árvore, é importante a gente ter árvore, como que a gente consegue encaixar tudo isso, mas eu acho que diante desse cenário, como que são estabelecidas as prioridades hoje da CIURB? Como que vocês estruturam essas estratégias para conseguir atacar as obras de acordo com as suas relevâncias para as cidades de São Paulo? Juliana, essa é uma questão importante, porque você imagina que, e uma das coisas que a gente faz questão é receber as pessoas aqui na secretaria para entender as demandas de cada região, as dificuldades. E como que você vira para uma pessoa e fala, olha, a tua obra não é prioritária, aquela outra da outra região é mais prioritária? Porque a mais prioritária é aquela que está me atingindo e é natural que seja assim. Por outro lado, realmente você tem que... Você também é da área de projeto, né, e sabe que para desenvolver todo esforço de desenvolvimento de projeto e depois de organização de uma obra, de planejamento, e no setor público a gente tem as questões adicionais das licitações, então são processos aí de médio, de longo prazo, e que você tem um limite, né, tanto financeiro quanto do número de pessoas que estão envolvidas nos processos. Então você tem que ter uma fila de prioridade, uma priorização. Os cadernos de drenagem, como eu falei, eles propõem obras. E uma das coisas que a gente lançou em 2022, uma primeira edição, foi o Plano Diretor de Drenagem. Basicamente, o que foi feito? Foram pegas as obras propostas nos cadernos, isso eu não comentei. Hoje a gente tem 29 cadernos editados de um total de 52. Evidentemente, nós tínhamos 6 cadernos, então agora em 2021, 22, 23, nós lançamos mais 23 cadernos e já está os cadernos restantes para chegar nos 52, a gente deve terminar aí durante o ano de 2025, início de 2026. Então, dentro do Plano Diretor de Drenagem, são as obras propostas nos cadernos. E fez uma matriz, né, de alguns itens importantes que impactavam uma obra. Então, por exemplo, qual a mancha de alagamento que ela reduz? Qual a vulnerabilidade da população envolvida? Quantas pessoas, né, estão envolvidas naquela situação de risco e aquela obra resolve? Qual o custo da obra? Qual o tempo da obra? Então, são uma série de fatores em que foram ponderados, valores ponderados, né, de maior importância, menor importância, e com isso a gente jogou cada uma dessas obras nessa matriz, e o primeiro plano diretor de drenagem tinha 56 obras, em que a gente então elencou, né, e deu uma ordenação para o desenvolvimento dos projetos e das obras. E ele tem que ser dinâmico, né?
porque às vezes as prioridades mudam, né? Você descobre mais uma situação ou muda uma situação de uma região. Então, ano a ano, então, nós já lançamos a segunda edição. São 106 agora projetos. Então, da primeira edição, algumas obras a gente deu andamento, então saíram. Como a gente lançou muito caderno, várias obras entraram, por isso as 106 obras, em que nos orienta de uma forma muito efetiva, porque dentro de cada ficha de obra nos dá, por exemplo, o valor estimado, né, de cada uma dessas obras. Então a gente consegue, de uma maneira bastante objetiva, ordenar as obras e organizar nosso planejamento para o próximo ano. Porque na gestão pública o que acontece é isso, né? Você faz um planejamento, propõe um orçamento para o ano seguinte, e daí esse planejamento é acatado ou não é acatado, se corta alguma coisa, mas você tem uma diretriz bastante clara do caminho a seguir. A mesma coisa a gente fez no Plano Municipal de Redução de Risco, aqueles 129 projetos. Então a gente usou o mesmo conceito, né, de priorização, de montar essa matriz. Então também foram feitos 4 blocos de obra. Nesses 129 projetos, a intenção é que a gente execute nesse quadriênio, e são os blocos de prioridade que a gente vai atacar essas áreas de risco. Então, se ao menos, né, a gente tem que justificar para uma pessoa ou para uma população que aquela obra está lá na posição 5, 6, mas a gente tem um objetivo bastante, ou um critério bastante claro de por que, né, ela está naquela ordem, mas a gente consegue dar, inclusive, uma perspectiva de quando aquele problema vai ser resolvido. E diante de tantas obras e de tantas ações, Marcos, eu acho que para encerrar esse bate-papo, que foi incrível, só tenho que agradecer, qual que seria a sua expectativa para a cidade de São Paulo daqui 5, 10 anos, de um futuro próximo de, curto, médio prazo? Qual que é o seu desejo para a cidade de São Paulo? Então, eu acho que a gestão pública vem aprendendo cada vez mais. Como eu falei, né, eu vim da iniciativa privada em 2021 para a gestão pública, e o lado bom de você estar dentro é que você começa a descobrir, né, por que algumas coisas demoram mais, outras demoram menos, ver que a prefeitura, nas várias secretarias, tem muita gente competente. Às vezes se anuncia uma ação como fosse a ação do secretário, e nunca é do secretário, é de toda uma equipe de profissionais que estão por trás, que estudam. A gente tem pessoas assim com uma formação ótima dentro dos profissionais da prefeitura, e o que a gente vê é essa evolução, essa consciência cada vez maior da cidade evoluindo, da necessidade da gente empregar cada vez mais as práticas de sustentabilidade, de ESG. Uma coisa que eu fiquei feliz nessa gestão, é ver que foi uma gestão que se aproximou muito das pessoas, até pela liderança do prefeito, de ir nas periferias, de ouvir muitas pessoas, e eu ouço muito nas comunidades de que, poxa, nunca tinha vindo um secretário aqui, nunca tinha vindo um prefeito aqui, o subprefeito não recebia a gente e hoje recebe, né? Ou as pessoas que vêm aqui na secretaria. Então é uma gestão muito atenta, que ouve muitas pessoas. E com as preocupações que a gente vem tendo nesses últimos 4 anos, e agora com a continuidade da gestão, não tenho dúvida que a gente vai avançar muito, né, na questão de cidades inteligentes, na questão de melhoria da segurança. As câmaras do Smart Sampa já estão colhendo ótimos resultados, na melhoria do centro da cidade de São Paulo, na maior segurança da população em situação de maior vulnerabilidade. É essa a visão do prefeito Ricardo Nunes. É uma visão que a gente implantou aqui na secretaria, e a gente vê muita aderência com as pessoas que trabalham com a gente, acreditando muito nesse planejamento. Então, e essa ação integrada entre as secretarias, que é uma coisa primordial para a gente ter uma cidade mais dinâmica e uma política pública mais assertiva. Marcos, queria agradecer imensamente essa nossa conversa. Desejo muito sucesso à CIURB, ao seu mandato enquanto secretário. O seu sucesso é o sucesso da cidade de São Paulo.
E eu queria agradecer você que ficou com a gente aqui até o final desse podcast. E curta, compartilhe, comente e não perca os próximos episódios. E aí, você está gostando do nosso podcast? Ele está sendo feito com muito carinho para você. Curta as nossas postagens, comente, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, o Futuro das Cidades Podcast, no nosso canal do YouTube e Spotify, que certamente isso ajuda a difundir esse conteúdo que é para a gente construir um futuro melhor. E esse projeto só está acontecendo por conta de empresas que acreditaram no nosso propósito. Praça Lindenberg Itaim, Dimensional, Carbon Cure, Real Mix Concreto e Zero Positivo. Obrigada! E para você, qual é o futuro das cidades?